Fala aí, galera, como vão vocês? Bom, naquela sequência de vídeos, conforme eu expliquei no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior, procura aqui no meu canal que tem um vídeo introdutório falando sobre a diferença entre ética e moral dentro da filosofia política. Então, continuando, esses vídeos que são os vídeos de encerramento e de revisão do primeiro bimestre do ensino médio para a turma do segundo ano, ainda não falando sobre a questão da filosofia política, eu falei que era necessário que a gente faça uma trilha ou uma timeline agora sobre os filósofos e sobre os seus posicionamentos sobre a questão da política e da ética dentro da sociedade. Então, iniciando essa nossa saga, essa nossa trilha, eu vou falar hoje, nesse vídeo, sobre uma introdução nessa timeline sobre a filosofia política. Nós vamos falar basicamente sobre três pensadores. Basicamente, ainda vou dizer o seguinte, resumidamente, pontos principais desses três pensadores, porque, como eu disse, é uma tentativa de uma aula de revisão, para a gente encerrar o primeiro bimestre. Então, esses conteúdos a gente já tem, foi enviado para os alunos nesse momento de distanciamento. O conteúdo foi enviado e eu apenas vou tocar no que eu acho que é o primordial para a gente relembrar, e a partir disso que eu vou falar, a gente vai relembrar tudo que está constando no material que vai falar sobre, na filosofia antiga, a questão da política, na filosofia antiga, tratando de um dos principais filósofos, ao meu entender, que é Sócrates. Depois a gente vai falar rapidamente também de Platão, e vai encerrar a filosofia antiga com uma fala sobre o Aristóteles. Então, para que a gente possa iniciar, não tem como a gente dizer ou deixar de dizer que Sócrates é um marco no pensamento ocidental, falando-se de filosofia e também dentro da questão da filosofia política. Por que ele é um marco? Porque o Sócrates é considerado por muitos o filósofo mais importante do período, pois ele muda a concepção que os gregos tinham na questão filosófica. Antes de Sócrates, nós costumamos chamar apenas para questões, fiquei confuso ali, apenas por questões doutrinárias, costumamos chamar os filósofos que vieram antes, e alguns no mesmo período, contemporâneos ao Sócrates, de pré-socráticos, ou filósofos físicos. Esse pessoal estava mais preocupado com o princípio das coisas, de onde surgimos, de onde viemos, ou seja, eles estavam atrás da essência ou da arqué do indivíduo, do ser humano. Qual seria a substância primordial ou inicial que dera origem ao mundo, aos homens, às coisas. Sócrates ele dá uma virada nessa questão do conhecimento e ele vai falar que talvez o mais importante não é da onde viemos, entender da onde viemos, qual a substância primordial que iniciara o ser humano. Para Sócrates o que vai importar é o homem em si. Ou seja, ele vai abandonar essa busca desse princípio da arqué e vai voltar-se ao estudo do homem e principalmente recorrendo aos filósofos anteriores, que o Sócrates provavelmente tem estudado também, a questão da alma humana. Ou seja, ele vai tentar descobrir, não é bem o que é a alma humana, mas a preocupação dele eu não gostaria de entrar nessa questão muito aprofundada, mas ele vai avaliar a psique humana, ou seja, a alma humana, enquanto para eles era uma questão própria da racionalidade, a alma era a própria razão, não é o que nós entendemos por alma hoje, principalmente os cristãos ou os espiritualistas, né? A alma para os filósofos da filosofia antiga da Grécia estava muito voltada à razão. Então, ele vai investigar a razão humana e vai dizer que isso é muito mais importante do que descobrir de onde viemos ou do que viemos e como surgiram todas as coisas. Dessa forma, o Sócrates vai deixando claro, dentro das suas investigações, que o ser humano diferencia-se dos animais por conta de uma virtude especial. Essa virtude especial para ele é a razão. Se eu digo que a razão é uma virtude especial, a busca do Sócrates é pelas virtudes humanas. Nós devemos
estar atentos a quais seriam as virtudes e agir segundo essas virtudes era um agir ético em busca de um comportamento moral, e esse comportamento ético e moral o que tornaria o homem diferente dos animais. Tudo isso possibilitado através da razão. Dessa forma, se a virtude é algo que nos possibilita ser diferentes dos animais, nós devemos nos afastar do lado oposto da virtude, que é o vício. Então, os vícios seriam toda a ignorância que está dentro da alma humana. Lembrando, de novo, que a alma fica muito próxima do que nós conhecemos por razão. Então, nós devemos nos afastar dos vícios. Dessa forma, também, o Sócrates acaba nos passando que a maldade humana, ela existe mais por ignorância do bem. Ou seja, por você não descobrir qual seria a virtude que possibilitaria que você não se enganasse, que você não ficasse preso aos vícios da ignorância. Mas a ignorância não é apenas não saber as coisas, é acreditar que sabe, mas não sabe. Por isso que ele vai falar, conhece-te a ti mesmo. E esse conhece-te a ti mesmo é uma tentativa que nós temos, claro, de nos conhecer, é um autoconhecimento, mas investigando a si próprio, nós acabamos por, e é o que ele vai fazer nos seus diálogos, acabamos por buscar dentro de nós verdades que estavam escondidas. Ou seja, Sócrates é um inatista, e o que é um inatista? Uma pessoa que diz que as verdades estão dentro de nós, precisam apenas ser buscadas, redescobertas. Como eu redescubro as verdades dessa forma, então? Eu redescubro através de questionamentos. Sócrates tem uma dialética, ele faz um diálogo com seus interlocutores e acaba perguntando, a pessoa pergunta para ele, por exemplo, o que é o bem, o que é o amor, o que é qualquer coisa que seja. O Sócrates devolve para o interlocutor a pergunta para que a pessoa fale segundo o que ela acha. E toda vez que essa pessoa ela vai dizendo, por exemplo, o que é o amor, o Sócrates vai mostrando para ela que ela está equivocada. Ou seja, ele vai desvelando, ele vai tirando cascas de uma pseudo-verdade, que na verdade não é a verdade, é uma opinião, uma mera opinião, e dessa forma, quando a gente vai se afastando da opinião, nós vamos nos aproximando da verdade, através de um movimento dialético, né? Ele faz isso para que a gente se afaste da ignorância, e assim a gente vai chegando cada vez mais próximos da verdade. Então, através da dialética, a ideia do Sócrates, a dialética é um instrumento da razão. Através dessa dialética, a gente vai nos afastando dos vícios da ignorância e em busca da virtude da razão. Lembrando que a razão é fruto da alma, e essa alma, essa razão, nos diferencia dos animais. Basicamente, a partir daí, o que vai ser então o comportamento político do ser humano, do homem, do Sócrates? O comportamento político é essa busca pela verdade, para que a gente não fique nas mãos da ignorância, e não ficando nas mãos da ignorância, não sejamos manipulados, não apenas pelas pessoas, mas por pensamentos equivocados. Então, a atitude política é uma da busca da verdade. Saindo do Sócrates, já entrando no Platão, como eu falei, vai ser uma pincelada nos três grandes filósofos. O Platão era um seguidor de Sócrates e ele começa a atuar na área da filosofia com a morte de Sócrates. Platão acha que foi injusta a morte de Sócrates e dessa forma ele começa a transcrever, vamos dizer assim, os diálogos de Sócrates acerca dos temas principais da filosofia. De maneira muito resumida, eu vou dizer para vocês que o Platão ele vai criar uma teoria de que existem dois mundos, com base no que ele ouviu de Sócrates. Não o que Sócrates disse igual, mas no que Sócrates dizia, o Platão cria uma teoria de que existem dois mundos. Um mundo das aparências, que é o mundo que a gente vive, um mundo que nós achamos que é real, e um mundo das essências das coisas, das ideias das coisas, que é um mundo habitado por deuses. Então nós devemos nos afastar das aparências das coisas e ir em busca da verdade, quase igual ao que o Sócrates está falando. Só que ele cria um sistema. O sistema chama-se dualismo platônico. Dessa forma,
quando ele vai resgatando então o pensamento de Sócrates, ele sistematiza, ele cria um sistema para explicar como funcionariam as coisas. Então, e dentro desse dualismo que existe em dois mundos, nós habitamos o mundo das formas, o mundo da realidade aqui aparente, porque a ideia é que a gente consiga habitar o outro mundo, o mundo das essências. E como a gente vai habitar? Através de um processo de purificação e de conhecimento, onde a gente sai da ilusão, das crenças, das aparências, e a gente vai encaminhando ao mundo das certezas matemáticas e também de uma dialética não mais mero instrumento de linguagem como era de Sócrates, mas agora a dialética ela vira um instrumento de purificação da alma também, purificação da alma, lembrando que a alma, para eles, é pura razão, não é o espírito como a gente acredita hoje. Então, esse caminho, quando eu não consigo executar esse caminho com maestria, ou seja, sair da ilusão, da aparência, passando pela matemática, chegando até uma dialética da verdade, eu volto e reencarno em outro corpo. O termo reencarnar não é o termo próprio, mas é para que a gente entenda, o termo correto é mentempsicose. As almas para Platão, elas agem, acontece com elas uma mentempsicose, ou seja, um retorno, uma transmigração da alma. Quando se a gente não acende a verdade superior, a verdade maior, a gente volta num corpo inferior para que a gente consiga de novo buscar essas verdades. Então, dessa forma, ele vai explicar também, dentro desse mundo dualista, que as almas, essa teoria da existência das almas, ela ajuda também a explicar a composição de uma sociedade política. Bom, agora entramos na política propriamente dita. Como assim? Essas almas ajudam a explicar a teoria da sociedade política. Para ele, podemos dividir a alma em 3 partes. E ele vai ver isso também do Sócrates. Quais seriam a divisão dessas 3 partes da alma? E ademais, essa divisão da alma, ela também nos permite mostrar que cada camada da sociedade guarda uma relação com uma parte dessas almas. Por exemplo, a parte da alma, que ele vai dizer o nome, esqueci o nome aqui agora, a alma apetitiva, ela estaria situada no baixo ventre. E ela seria mais ou menos, se a gente quisesse, a própria palavra apetite já nos mostra. Ela está ligada aos nossos apetites sexuais e os apetites também fisiológicos. No baixo ventre é a região aqui da barriga para baixo, tal. Então, os apetites sexuais e os apetites fisiológicos também. E qual camada da sociedade está ligado a essa alma dos apetites, essa alma que é subjugada sempre pelos instintos? Os lavradores, os artesãos e também as pessoas que prestaram serviços por aí. Ou seja, a parte mais baixa da sociedade grega faria alguma referência à alma apetitiva, ou seja, que age apenas e unicamente pelos instintos. Um segundo tipo de alma, que ele vai deixar uma relação com os soldados, seria, por quê? Porque tem a ver com a coragem, é uma parte da alma que estaria situada mais ou menos no nosso tórax, que por um acaso também é onde situa-se o coração. Então a gente já pode dizer que é uma alma que ela tem também a questão dos instintos, mas não apenas os instintos. Ela começa a trabalhar com um pouquinho mais de razão, ou seja, ela chega aos limites quase de usar uma razão de maneira superior. E, então esse tipo de alma estaria próximo aos soldados. E o último tipo de alma que existe, a terceira parte da alma, seria a alma que situa-se na nossa cabeça, no nosso intelecto, é a nossa razão. E essa alma, ela está mais ligada aos governantes e principalmente aos filósofos. Então, voltando àquela questão da transmigração da alma, se a sua alma não fizesse esse movimento, ou seja, de ser algo superior, ligado ao intelecto, ligado à razão,
você não estaria, não vou nem dizer ligado ao intelecto, à razão, se a sua alma não fizesse uma relação intrínseca, ou seja, perfeita com a sua função social, você não era um ser político. Como assim? O escravo, o artesão, o comerciante, ele, por ter uma alma ligada aos apetites, ele tinha que se satisfazer com a sua função social, que era escravo, artesão, comerciante ou prestador de serviço. Os soldados, as pessoas que lutavam nas guerras e que defendiam os países, faziam a segurança, eles só seriam também políticos se eles fizessem a sua função social, ou seja, ligado à coragem, ligado à alma que habitava o tórax. E dessa forma, então, num nível superior às almas, que as pessoas que estavam com a sua alma ligada ao intelecto, à razão, como os filósofos e os governantes, que deviam, estando no seu lugar, ou seja, na sua função social, governar a sociedade. Então isso é um pensamento ético e político, principalmente, do Aristóteles, do Platão, e ele encaixa a sua teoria das almas, sua teoria dos dois mundos, né, o dualismo platônico, junto nessa questão da existência das três almas. Então, para que você, por exemplo, o filósofo, quando ele, por ser ligado diretamente a essa alma mais racível, quando ele morresse, provavelmente, ele teria mais chance de viver com os deuses, porque esse é o caminho, nós tendemos a esse caminho. Então, dessa forma, era necessário que o filósofo, por ser alguém, ou os governantes, alguém mais preparado e a sua alma estar ligada justamente à alma racível, acreditava-se que o filósofo estava mais próximo às verdades eternas. Por isso, quando ele morresse, ele já ia habitar com os deuses. Ao passo que não, o escravo, lá embaixo, ele ia ter que viver várias vidas buscando essa questão da verdade. Também não era uma garantia que essas pessoas iam ascender para as outras almas, né? Ou seja, falando a minha opinião aqui, o Platão era um aristocrata e ele queria que tudo continuasse da forma com que as coisas estavam, ou seja, os filósofos não iam fazer nada, só filosofar, os governantes não iam fazer nada, só governar, e o resto do povo ia trabalhar para eles. É uma posição minha, mas muitas pessoas já defendem isso também, inclusive, ou seja, é uma política da manutenção da ordem das coisas. Ou seja, uma política que servia a poucos, como a gente vê, se for ver, inclusive, hoje em dia, né? Uma política para poucas pessoas, voltada a poucas pessoas. Então, uma coisa importante do Platão é dizer que talvez essa não fosse a sociedade ideal, mas se nós trabalhássemos sempre em busca de um fim maior, a sociedade um dia seria a sociedade ideal. Por isso que às vezes a gente escuta muita palavra idealismo platônico, mundo das ideias. Por quê? Porque eles trabalham com uma ideia de que na frente algo vai existir de perfeito, né? Seja no momento da sua morte, a sua alma, né, viver com os deuses, ou no futuro, tendo-se em vista a vida das pessoas na polis grega, na cidade grega. Então, embora não fosse o ideal aquilo, mas se todo mundo fizesse o seu papel, um dia essa cidade, um dia viveríamos no mundo ideal. Para encerrar, então, o Aristóteles, não menos importante que os outros dois, o Aristóteles, por sua vez, foi praticamente um seguidor, um aluno de Platão, só que ele não vai também concordar com algumas coisas que o Platão faz. O Aristóteles é o primeiro escritor de verdade de tratados filosóficos. Se o Platão foi o primeiro que escreveu as obras, por exemplo, do Sócrates, o Aristóteles é o primeiro que vai sistematizar ou criar verdadeiros tratados éticos ou tratados filosóficos, né? E ele vai fazer isso em vários campos da filosofia. Inclusive na física, ele fala em algumas obras sobre biologia, ele vai falar sobre ética, sobre grandes campos de atuação. A lógica, por exemplo, ele vai ser o pai da lógica na filosofia. E o que é importante para ele, que a gente comece a encerrar o nosso vídeo, uma das coisas mais importantes que tem na filosofia aristotélica voltada à área da política é que a nossa noção de finalidade. Então, a gente sempre vai escutar que
A ética de Aristóteles é uma ética teleológica, ou seja, telos vem de fim, finalidade, objetivo. Então, a teoria política do Aristóteles mostra que o fim do homem é ser um ser social, o zoon politikon. Essa é a nossa finalidade. Por quê? Porque nós temos uma tendência a viver em sociedade. E essa tendência de viver em sociedade também está aliada a uma tendência do que é viver. É viver bem, é viver em harmonia, viver em sociedade. Então, esse é o bem maior para Aristóteles. Viver bem, viver em sociedade, e podemos dar o nome disso de ataraxia, felicidade, viver bem. Então, a finalidade principal da sociedade para o Aristóteles é viver bem em sociedade. Para isso, tem uma regrinha básica, é que a gente descubra a justa medida das coisas. Ou seja, imagine que existe uma régua, e em cada ponto dessa régua, em cada extremidade dessa régua, faz conta que isso é uma régua, em cada extremidade dessa régua existe um vício. E nós devemos nos afastar dos vícios e tender sempre ao centro. De novo, a palavra tendência. Nós devemos tender ao centro. Por quê? Porque nesse centro, onde dá o equilíbrio, tanto da régua, o meio da régua, quanto o equilíbrio da balança, é ali que existe a justa medida das coisas. Ou seja, a virtude. A virtude é o distanciamento dos vícios. Então, quando a gente se distancia dos vícios e age por equilíbrio, como se fosse uma balança, por exemplo, a gente está agindo dentro da noção de justa medida. Então, age bem quem? Age bem quem age de maneira equilibrada, de uma maneira que a justiça ou todas as outras coisas aconteçam por conta de nos afastarmos dos vícios, agindo então com justa medida. E isso é algo que implica coragem. Por quê? Porque a gente se afasta dos excessos. Não estou entendendo. Está entendendo? Por exemplo, comer é bom? Sim. Comer pouco é um vício, é um problema. Comer demais ainda é um problema. Então, a gente precisa ter coragem para saber qual que é a justa medida. Prudência, principalmente, é a palavra que ele vai usar, prudência e temperança, para descobrir a justa medida. Isso em qualquer coisa que a gente for analisar. Eu dei o exemplo da comida, pode ser qualquer outro exemplo. Pode ser dormir, trabalhar, qualquer coisa que você fizer, tenta analisar que existem dois vícios nas pontas e a justa medida, a temperança é que vai ser o momento ideal, o momento que é eticamente correto, que é político, para que todos vivam de maneira razoável dentro dessa cidade, e a cidade assim seja uma cidade justa, porque cidade justa para Aristóteles tem a ver com cidadãos justos. E cidadãos justos são os que agem na justa medida, se afastam dos excessos, dos vícios e guardam sempre uma tentativa de agir pelo que é justo, pelo que é mediano, assim se afastando dos vícios. Isso é um ato, como eu disse, um ato de coragem, de bravura, e tem outra. Você consegue isso treinando, ou seja, essa virtude, de novo aparecendo a palavrinha virtude, que o Aristóteles, que o Platão usou, que o Sócrates usou. Essa questão da virtude para o Aristóteles, ela aparece pelo hábito, pela prática. Ou seja, não basta eu saber qual que é a justa medida, o que é corajoso, o que é bravo. Eu preciso agir. E agir dessa forma, sempre, em excelência, até o resto da minha vida. Não é em momento A, B ou C eu paro de agir com a justa medida. Não, é sempre. E isso é o que demonstra a virtude do ser humano. Agir de maneira justa a maior parte do tempo possível. Agir, então, de maneira justa e em excelência. Assim, então, quando todos agem dessa forma, eles agem imoralmente. Lembra no vídeo anterior que eu falo que quando todos agem da mesma maneira, isso é uma ação moral? Quando todos tendem a agir dessa forma, como todos, por serem zoom politikons, seres que têm uma tendência a viver em sociedade, e todos tendem a viver na justa medida, esse comportamento moral é o que mostra uma cidade justa, é a síntese do que o Aristóteles pensa para uma sociedade politicamente organizada. Vamos ver se eu não deixei de falar nada aqui, embora a felicidade seja individual para todo mundo, né?
A cidade só vai ser feliz no geral, no total, quando todos agirem da mesma forma. Assim a gente pode finalizar que para os três filósofos a virtude é principal. Cada um encara ela de uma forma. O Sócrates busca a virtude através da dialética, tenta descobrir dentro dele próprio, das pessoas, dos interlocutores, a verdade. O Platão diz que essa virtude talvez exista só num outro mundo, que existem dois mundos, e a nossa grande saga, grande aventura talvez seja sair da mera opinião e chegar nas verdades eternas. Isso só para os filósofos e só no mundo, um mundo posterior, um mundo verdadeiro, um mundo da essência, não no mundo que nós vivemos, que para ele é irreal. O que é real é as ideias dos deuses, que nós aqui somos apenas sombras. E para o Aristóteles também a questão da virtude. A virtude ela é treinável. Ninguém nasceu diferente para o Sócrates. O Platão ali que eu falei, quem nasceu escravo vai ser escravo. Quem nasceu, Platão, meu Deus, o Aristóteles está dizendo que a virtude ela pode ser praticada, treinada pelo hábito. Então, a partir desse momento, eu começo a pensar que vai mudando, mesmo que muito devagar, vai mudando essa concepção de virtude. Ou seja, o Aristóteles já vai dizendo que a virtude pode ser treinada, e aí deixa uma margem, eu penso assim, deixa uma margem para que pessoas possam treinar a virtude, pessoas menos favorecidas, que não se encaixariam como virtuosas, talvez, para Platão. É a opinião minha, e então nós vamos encerrando por aqui. A questão da virtude para esses três é primordial, cada um enxerga ela de uma forma, cada um tem um sisteminha para a busca dessa virtude, um é dialética, o outro é reconhecimento desses dois mundos, que é Platão, primeiro foi o Sócrates, e por último o Aristóteles. Essa virtude é treinável, ela é praticável, e se você pratica, pratique sempre, em grande escala. Imagina o Messi jogando futebol. O Messi joga futebol no mesmo nível desde que eu me conheço por gente. Esse cara descobriu a virtude dele. Ok? Obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Tem um material que já foi enviado para vocês. Isso aqui foi só um complemento. Lembrando, não é para encerrar qualquer tipo de discussão. É apenas uma luz para que a gente possa esclarecer melhor os conteúdos que foram enviados para os alunos do segundo ano do ensino médio. Meus queridos alunos da escola Dr. Lopes Rodrigues. Ó, coraçãozinho aqui do prof, ok? Obrigado e até a próxima. Saibam todos ousar. Saper e Audi.